Agora vamos falar de Flamengo, galera. É o seguinte, antes de mais nada, ontem eu gravei um vídeo de pós-jogo, fazendo análise, naquela correria danada, nem comentei a entrevista coletiva do Felipe Luiz, porque eu não tinha assistido. Depois, jantando, comendo com calma, eu ouvi a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu não gostei de um ponto, eu sou um cara que eu sempre elogio o Felipe Luiz, mas que bom! É sinal que em determinado momento eu vou discordar dele, porque sempre que você concorda, é chato. O discordar também vale o debate. E eu não concordei quando ele mencionou a atuação do Michael, dizendo que o Michael jogou bem, que o Michael fez tudo que ele pediu ao Michael. Então, ele pediu o quê? Para o Michael perder gol? Porque isso ele precisa cobrar dos jogadores dele. Porque o Michael perdeu muito gol ontem, errou muito em finalização. Deu um trabalho danado ao Ryan, ao Paulo Henrique, do lado direito da equipe do Vasco da Gama. Mas na hora de definir a jogada, da finalização, Michael mostrando novamente que ele precisa aprimorar esse fundamento, porque ele errou muito. E o Felipe Luiz elogiando o Michael. Aí eu discordo, beleza. Numa entrevista coletiva ele não vai criticar um jogador individualmente. Tá bom, mas não diz que o Michael fez tudo que ele pediu, porque eu tenho certeza que ele não pediu para o Michael perder gol da maneira que ele perdeu ontem. E ele perdeu muitos gols ontem. Tanto é que o próprio Michael confirmou isso. Na Zona Mista ele deu uma entrevista aos jornalistas presentes e ele falou o seguinte: o que a gente mais quer é que, se for para empatar ou perder algum ponto, que seja assim. A gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidade de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros, no caso, a finalização. É impossível não ter erro e ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. Óbvio, Michel, se eu soubesse fazer isso, eu estaria lá dentro. Eu não estaria aqui gravando um vídeo. Eu acho que eu sou melhor gravando vídeo, apurando informação, fazendo análise do jogo, do que jogando futebol. Você que está lá dentro, é óbvio, a gente vai falar em cima do que você faz lá dentro. Assim também como a gente elogia quando você faz uma grande partida. E elogiar também é fácil. Não é só criticar que é fácil. Então eu acho que o Michael ele precisa estar mais preparado para crítica. E ele mesmo, eu gostei da autoanálise dele. Ele sabe que ele errou muito finalização. Gostei disso. Agora, criticar quem o critica por conta dos erros de finalização, não concordo com o Michael. Outro ponto na entrevista coletiva do Felipe Luiz que ele trouxe foi em relação ao Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo não entrou. E eu confesso que ontem, assistindo ao jogo lá do Maracanã, eu falei, cara, o Luiz Araújo é um bom jogo para ele, finaliza bem de fora da área, tem intensidade, e ele explicou por que não colocou o Luiz Araújo. Optei pelo Plata jogar de 9, com o Pedro entrando, passei o Plata para a posição natural dele. Naquele momento fiquei com uma troca para o final, mas entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais estabilidade na perda da bola. O Nico já vinha abaixando o ritmo, então optei por essa troca. Na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, optei pelo Alan para retornar o controle e empurrar o Vasco para a área dele. Conseguimos, tivemos 2 chances, mas o Léo Jardim fez grandes defesas. Está aí a explicação do Felipe Luiz em relação ao jogo contra o Vasco. Mas agora vira a chave e o Flamengo volta a focar na Libertadores, e o Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar a LDU nessa terça-feira, jogo 7 horas da noite, horário de Brasília, hein, galera? Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton voltando a ser relacionado, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Alves, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi e Wesley. Então esses são os jogadores relacionados. Por falar em Matheus Gonçalves, tem muito tempo que ele não entra em campo, e o Felipe Luiz também explicou por quê. Conto com ele, Matheus. Nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas tem um perfil bem diferente do que estão entrando. Como estamos jogando com o meia, que é o Gerson por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam aí também. A concorrência é com eles. Não estou achando o momento para colocá-lo na mesma função que eles pela concorrência que existe. Vejo que a melhor versão do Matheus talvez fosse aberto na ponta direita, e nesse momento estamos jogando sem um ponto aberto porque o Wesley ocupa esse corredor.
Sei que ele tem muita qualidade, pode render muito pra gente ainda, então tá aí a explicação. Nessa lista de relacionados, 3 desfalques extremamente importantes: Alexandro, De La Cruz, que para mim 2 titulares hoje, e o Alan, que vem crescendo de produção e poderia ser uma peça importante para o meio de campo. Lembrando que Alan e De La Cruz foram poupados por conta, enfim, algo deles, né, corpo, enfim, eles não conseguem atuar e podem correr risco de comprometer a saúde deles se eles atuarem numa altitude, que é o caso desse jogo contra a LDU, e o Alexandre está com aquele problema na coxa, que não teve lesão. O Flamengo trata edema como não lesão, está com incômodo muscular, e por conta disso foi desfalque contra o Vasco e será desfalque contra a LDU. Uma curiosidade, galera, esse será o primeiro jogo na vida do José Boto como profissional do futebol na altitude, ou seja, ele vai ver in loco a dificuldade que é jogar nessas condições na altitude, porque ele não sabe, ele só ouve e lê, ele nunca passou por isso. E eu acho que ele vai levar um susto, porque jogar na altitude é sempre muito complicado. Inclusive, eu acho que vai mudar muito o estilo de jogo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é um treinador que exige muita intensidade, marcação sob pressão. Na altitude, os jogadores automaticamente já ficam com o fôlego afetado, a disposição é menor. Não tem jeito, não tem como o jogador brigar com isso. Óbvio, alguns são mais afetados do que outros, tá? Aí vai de corpo para corpo. Mas eu acho que o estilo de jogo do Felipe Luiz vai mudar bastante. E aí que tá, o Flamengo não pode perder gol da forma que perde gol desde a chegada de Felipe Luiz, porque um golzinho vai fazer muita falta. Foi assim contra o Vasco da Gama. E, cara, isso é até contraditório, porque embora o Flamengo não tenha feito um grande jogo contra o Vasco, mas o melhor jogador em campo foi o goleiro Léo Jardim. Isso é muito contraditório, mas é a verdade, tá? Porque o Flamengo criou oportunidades e não botou a bola na rede. E por falar em José Boto, ele deu uma entrevista ontem à Amazon Prime, que transmitiu o jogo entre Vasco e Flamengo. Inclusive, eu confesso que eu não vi a transmissão, obviamente eu estava no Maracanã, Romário comentando. Podem falar aí como é que foi a transmissão, podem comentar. Mas o José Boto, ele falou sobre reforços nessa entrevista à Amazon. Hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é. Sobre o Mundial ele disse, é uma vitrine enorme, eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início das pré-temporadas na Europa. Os clubes europeus vão encarar um pouco como pré-temporada. Isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e europeus. A nossa expectativa é alta, tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial. Então, o José Boto já identificou aí 2 ou 3 coisas, ou seja, 2 ou 3 posições a reforçar no elenco do Flamengo, e o que ele falou sobre o Mundial faz total sentido. Os clubes europeus vão levar o Super Mundial como uma pré-temporada, como o Flamengo fez com o Campeonato Carioca, por exemplo. Não é nenhum absurdo dizer isso. Mas, mesmo assim, eu não acredito num sul-americano sendo campeão. De verdade, não acredito mesmo. Mas futebol é aquilo, né? Eu acreditava que o Flamengo fosse ganhar do Vasco, botei até 3-0 na minha fezinha e me lasquei. Para finalizar nosso vídeo, galera, Bruno Henrique, é o seguinte, os representantes do Bruno Henrique vão emitir um comunicado oficial ainda nesse domingo, a informação que eu tenho que será no período da noite, falando sobre a situação do Bruno Henrique. Eu não tenho uma informação, mas pelo que eu ouço, pelo que eu converso com pessoas que acompanham o dia a dia do Bruno Henrique, esse comunicado oficial será em tom no sentido assim, não participo de nenhum esquema para beneficiar ninguém e acredito na minha inocência. Esse será o tom que eu acredito que será a nota oficial. Tiver um cara que é finalizador, eu acho que o cara aprende. Mas ele tem que desenvolver uma técnica, ou então ele assume, cara, não nasci para isso. Bato em último caso, né? E até eu estava conversando outro dia com um colega sobre isso, quer dizer, imagina se ele perde na Copa do Mundo, né? Ele bate, né? Quem perde não é ele, é o Rodrigo, né? Mas ele bate. Então, assim, vamos ver. Acho que esse é o único senão, que também eu acho que é um alerta, que eu acho que o Felipe Luiz tem que estar atento a isso, sabe? De ter um cobrador confiável. E conversar com o Pedro. Você quer continuar batendo? Quero. Vamos discutir aqui a sua forma de bater? Vamos ver qual é a melhor forma para você bater os pênaltis? Você não está batendo bem. Vamos ver os vídeos aqui das suas cobranças. Olha aqui, ó. Vamos fazer de conta que nós somos o goleiro adversário
com o seu treinador de goleiro estudando você batendo pênalti porque vai enfrentar o Flamengo. O cara vai perceber, aí você vai encontrar semelhanças da batida, viu? Olha, o cara vai fazer isso, isso, isso. Então a gente tem que encontrar um antídoto para isso. Como é que você vai bater? Vai bater alto, vai bater cruzado, vai bater no meio do gol, vai diversificar a cobrança, enfim, sabe? O que não dá, vai lá e bate como bate. Bate muito mal, gente, muito mal. É até chato falar isso, porque um atacante como ele, né? Um cara que faz tanto gol, né? Não conseguiu ser bom batendo pênalti, que parece ser mais fácil, mas o pênalti tem os seus mistérios, né? A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, continua em busca de um novo técnico para assumir a seleção brasileira após a saída de Dorival Júnior. Nomes estrangeiros como Jorge Jesus e Carlo Ancelotti continuam sendo os mais especulados para o comando da amarelinha, mas segundo o diretor de seleções Rodrigo Caetano, alguns treinadores brasileiros também estão sendo monitorados. Em entrevista concedida à Amazon Prime no último sábado, no Maracanã, Rodrigo Caetano afirmou que Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo, está no radar da CBF. O ex-lateral vem se destacando no comando do rubro-negro carioca e, mesmo sendo jovem na profissão, vem colhendo resultados expressivos e mostrando um estilo de jogo moderno e ofensivo. Seu trabalho no Flamengo tem chamado a atenção não apenas da mídia, mas também da própria comissão da CBF. Rodrigo Caetano ressaltou que a entidade está observando atentamente os profissionais em ascensão no futebol brasileiro e Felipe Luiz se encaixa nesse perfil. A possibilidade de ver um treinador com a identidade do futebol brasileiro e com experiência internacional, tanto como jogador quanto agora como técnico, agrada parte da cúpula da CBF. Felipe Luiz, que já defendeu a seleção como jogador, conhece a cultura do futebol brasileiro e poderia implementar uma filosofia que alia disciplina tática com a criatividade característica do futebol nacional. Apesar de nomes de peso como Jorge Jesus e Ancelotti seguirem em pauta, a menção a Felipe Luiz mostra que a CBF não descarta apostar em um nome jovem, promissor e com grande identificação com o futebol do país. A escolha do novo técnico deve ocorrer nos próximos meses e promete movimentar os bastidores da seleção. E aí, nação, vocês acham que Felipe Luiz vai sair do Flamengo para a seleção brasileira? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!